Talvez você nunca tenha pensado em quantas histórias incríveis acontecem na neve e no gelo. Já imaginou salvar um bicho, mas depois acabar descobrindo que ele é na verdade um perigoso animal? E você não vai acreditar no que alguns marinheiros encontraram em um iceberg no meio do mar. Também alguns moradores da Sibéria não conseguiram acreditar no que estava debaixo de um cachorro no meio da neve. Todas essas histórias você vai ver no vídeo de hoje. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Homens resgatam cachorro. E aí, você alguma vez já tentou ajudar um animal desconhecido? Várias pessoas de bom coração ao redor do mundo, sempre que veem algum bichinho em uma situação difícil, não pensam duas vezes antes de ajudar. Mas em alguns casos, podemos acabar nos surpreendendo com os animais que encontramos. Foi o que aconteceu com 3 homens que trabalhavam em reparos de uma barragem em Sind, na Estônia. Eles se chamavam Randall Kartsep, Robin Silamai e Erkki Väli. Enquanto estavam concentrados em seu serviço, os 3 foram surpreendidos por um som incomum que vinha na direção de um rio próximo. Quando se aproximaram da margem desse rio, a mais ou menos uns 100 metros de distância, eles puderam ver um animal que parecia muito com um cachorro, se debatendo no meio da água. O problema é que o clima da região onde estavam era extremamente gelado, e por isso aquele cachorro devia estar literalmente congelando. E pela maneira como se debatia na água, provavelmente ele não suportaria mais muito tempo. Vendo o perigo que aquele pobre cão passava, eles sabiam que tinham que agir logo, se quisessem salvar a vida dele. Assim, sem pensar 2 vezes, os 3 pularam dentro daquelas águas extremamente frias e começaram a abrir espaço no meio do gelo em direção ao cachorro. Depois de muito esforço, eles conseguiram resgatar o animal e o levaram em segurança até a margem. Porém, os problemas daquele bichinho estavam apenas começando. Devido ao tempo que ele ficou na água, seu pelo estava extremamente congelado. Embora tenham o enrolado num cobertor, isso não seria suficiente para salvá-lo. Na verdade, eles precisariam da ajuda de um profissional. Assim, imediatamente o colocaram em sua caminhonete e saíram em direção ao hospital veterinário mais próximo. Durante o caminho, aquele animal estava tão fraco que sequer conseguia mexer sua cabeça. Porém, ao observarem melhor aquele cachorro, começaram a notar algumas coisas que os deixaram com uma pulga atrás da orelha. O pelo e os olhos daquele animal eram bem diferentes dos de um cachorro comum. Na verdade, eles começaram a notar que até mesmo seu tamanho parecia desproporcional ao de um cachorro doméstico. Mas, naquela hora, o mais importante era conseguir salvar sua vida. Assim que chegaram ao hospital, os médicos veterinários imediatamente começaram a realizar um tratamento para hipotermia, que é uma queda significativa e potencialmente perigosa na temperatura do corpo. Passados alguns minutos, eles começaram a ter as mesmas dúvidas que aqueles 3 homens. Afinal, será que aquele animal era mesmo um cão? Pois, mesmo tendo um enorme conhecimento, nenhum dos veterinários conseguiu identificar de qual raça era aquele cachorro. Depois de realizar os tratamentos mais urgentes, eles decidiram ligar para alguém que poderia tirar suas dúvidas. Assim, entraram em contato com um caçador que conhecia bem todos os animais que existiam naquela região. E a resposta que eles obtiveram deixou a todos assustados. Aquele animal não era um cachorro. Na verdade, era um perigoso lobo. E a sorte que eles tinham é que, por causa de tudo que tinha passado, aquele perigoso animal simplesmente não tinha forças para os atacar. Porém, eles sabiam que assim que começasse a se recuperar e percebesse que está em um local fechado, aquele lobo começaria a se sentir ameaçado e tentaria os atacar. Afinal de contas, ele é um animal selvagem e, mesmo sendo salvo por aqueles humanos, não faz parte de sua natureza ser grato. Então, assim que notaram que ele começou a melhorar, acharam melhor o prender por segurança. Para a alegria de todos, depois de algum tempo, aquele lobo estava bem. No final da história, aqueles 3 homens e os médicos veterinários tinham salvo uma vida. Mas chegaria a hora da despedida. Pois mesmo que quisessem, não poderiam ficar com aquele animal. Ele tinha que ser devolvido à natureza assim que estivesse bem. Por isso eles o levaram de volta para a floresta e abriram sua pequena jaula onde estava preso.
Assim que viu a porta aberta, o lobo saiu disparado em direção à floresta, sem nem sequer olhar para trás. Mas é claro que, sendo um animal selvagem ou não, todos ficaram felizes de salvar a vida daquele inocente bichinho. Ou melhor dizendo, daquele feroz e perigoso bichinho. Mas eles não foram os únicos a salvarem um animal selvagem do frio. Na verdade, alguns pescadores de caranguejos acabaram descobrindo um animal completamente inesperado preso em um iceberg. Ficou curioso? Então presta atenção nessa história. Criatura no iceberg. A pesca de caranguejos é um dos trabalhos mais perigosos de todos. Para que você possa degustar esses animais em banquetes chiques, vários homens e mulheres têm de arriscar suas vidas para pescá-los. Essa é a rotina de Mallory Harrigan e seu namorado Cliff Russell, dois pescadores que todos os dias, junto de sua tripulação, enfrentam um terrível gelo e um mar extremamente perigoso para conseguir capturar milhares desses valiosos animais. Certo dia, eles encontraram algo totalmente diferente de um caranguejo. Enquanto passavam perto de um iceberg, notaram que várias gaivotas sobrevoavam o local. Ao chegar mais perto, notaram que algum animal estava em cima daquele enorme pedaço de gelo. De início, pensaram que aquilo fosse apenas uma foca. Porém, para evitar os ataques daquelas gaivotas, uma foca podia simplesmente se jogar no mar e nadar para fora dali. E a criatura que estavam vendo não fez isso. Então, o que poderia ser? Ao chegar mais perto, notaram que aquele animal era, na verdade, algo completamente surpreendente. No topo do gelo e completamente encalhada naquele iceberg, estava uma bela raposa ártica. Apesar de ser muito inteligente, esse animal não consegue nadar muito bem. Então, como ele teria parado ali no meio do oceano? A única explicação é que quando a raposa passava por algum lugar perto da margem do mar, o gelo tenha se desprendido e se tornado um iceberg, deixando aquele pobre animal preso ao gelo. Obviamente, assim que viram a raposa ali, Mallory e outros pescadores decidiram ajudá-la. Mas não pense que isso seria uma tarefa fácil. Afinal, as raposas são animais selvagens, e como aquela estava, provavelmente, com muito frio, muita fome e com certeza muito assustada, não seria uma tarefa fácil trazê-la para dentro do barco. Porém, depois de algum esforço, conseguiram resgatá-la e a colocaram em uma cama improvisada. Todos, muito preocupados, tentaram não só a aquecer, como também a alimentar. Afinal de contas, eles não sabiam há quanto tempo ela estava ali sem nenhuma comida. Porém, a raposa nem sequer tocava nos biscoitos que os marinheiros colocavam para ela em sua cama. Até que Mallory teve uma ideia. Ela pegou uma lata de salsichas e a colocou para a raposa. Assim que sentiu o cheiro das salsichas, aquele pobre e faminto animal comeu como se não comesse há dias. Pouco tempo depois que ela terminou sua refeição, os marinheiros a atracaram em um local onde poderiam deixá-la voltar à natureza em segurança. Assim, eles a levaram até uma casinha de cachorro abandonada que existia ali perto e a deixaram lá, com um pouco mais de comida para que pudesse renovar ainda mais suas forças. Mesmo um pouco desconfiada, depois de algum tempo a raposa se sentiu confiante e voltou para seu habitat natural. Mallory diz que às vezes, quando passam perto daquela casinha de cachorro abandonada, eles ainda conseguem ver a raposa que tinham salvo, o que sempre a lembra do rostinho agradecido do animal por causa das salsichas que ganhou. Nesse dia, eles acabaram não pegando nenhum caranguejo, mas com certeza valeu a pena ter salvo a vida daquele bichinho. Debaixo de um cachorro. Você já viu neve de perto? Infelizmente, ou talvez felizmente, para os amantes do calor, aqui no Brasil não neva. Pelo menos não é comum nevar. Mas em vários outros países é comum nevar durante alguns meses do ano. A Rússia, por exemplo, é conhecida por ser um dos países que tem um dos invernos mais frios e rigorosos de todos, principalmente na região da Sibéria. E é praticamente impossível sobreviver lá durante essa época se você não estiver equipado com roupas adequadas e bem quentinhas. Em um inverno comum, alguns moradores de lá encontraram algo no meio da neve que os deixou surpresos e muito preocupados ao mesmo tempo. De longe, eles viram algo que parecia um cachorro na neve. Como eles sabiam que o cachorro de rua morava ali por perto,
logo ficaram muito preocupados, imaginando que talvez ele estivesse passando por problemas sérios. Assim, alguns moradores foram até lá com o objetivo de o tirar da neve e o ajudar a se esquentar. Mas, ao se levantar, todos ficaram chocados com o que encontraram debaixo do chão. Não é de hoje que os cachorros têm a fama de serem os melhores amigos do homem. Esse bichinho provou a todos que isso é a mais pura verdade, pois ele não estava frequentando todo aquele frio à toa. Na verdade, ele estava lá para proteger um pequeno garotinho. Quando aqueles moradores levantaram o cachorro e encontraram o menino debaixo, todos ficaram surpresos e imediatamente o levaram para um hospital. Para a alegria de todos, embora estivesse com hipotermia, por causa daquele cachorro que conseguiu o proteger pelo menos um pouquinho do frio, o garoto conseguiu sobreviver. Mas o que tinha acontecido com aquela criança que não teve o nome divulgado, para que estivesse abandonada no meio da neve? Começou a partir daí uma investigação por parte da polícia para primeiro descobrir quem eram os pais daquele garoto e depois para entender por que ele estava abandonado no meio daquele frio extremo. Em algum tempo, os policiais descobriram algo terrível. O garoto não estava perdido ou algo do tipo. Na verdade, sua mãe o tinha tirado de casa, como um castigo para algo que o garoto tinha feito de errado. Mas o pior de tudo é que as temperaturas de lá nesse dia estavam de menos 20 graus. Ou seja, era praticamente impossível para uma criança ou até mesmo para um adulto sobreviver nessas condições. Essa terrível mãe, além de obviamente perder a guarda de seu filho, também foi julgada e sentenciada a 4 anos de prisão. Mas, pro alívio de todos, o garotinho e o cachorro conseguiram se recuperar muito bem. Inclusive, os moradores que presenciaram os acontecimentos decidiram dar o nome de Hero ao cachorro, que realmente é um verdadeiro herói. Não sabemos o que aconteceu ao garoto depois disso, mas provavelmente agora ele está com uma pessoa que vai cuidar dele bem melhor do que sua cruel mãe. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo!